a gente vai estar vendo um simulado com algumas questões sobre tendências pedagógicas. São várias bancas, tá? Porque para ficar mais completinho esse simulado. Mas antes a gente vai estar dando uma olhadinha, uma recapitulada no que são essas tendências pedagógicas. Para quem ainda não sabe, a gente tem vídeo aqui no canal, eu vou deixar em cima no card, tá? São 2 vídeos, onde eu divido então em tendência liberal e progressista, que são as duas formas, tá? E tem esses 2 vídeos então que estão bem nessa nomenclatura. Nas tendências liberais, a gente tem 4. São a tradicional, a renovada progressivista, a renovada não diretiva e a tecnicista. Aqui nas liberais a gente tem uma perspectiva conservadora, onde eles vão estar conservando a sociedade capitalista, aquela sociedade de classes, tá? Basicamente, então, a educação estava voltada para a sociedade de classes. Na tendência progressista, a gente tem 3. A libertadora, a libertária e a crítico social dos conteúdos. Nessa aqui, a educação tinha uma perspectiva transformadora da realidade social, ou seja, eles queriam transformar aquela sociedade de classes, onde existiam os oprimidos, tá? E os opressores. Eles queriam uma educação nova, uma sociedade nova. Trago aqui para vocês também uma tabelinha, onde eu tenho um pouquinho sobre cada uma delas, com algumas palavras que vão ajudar a gente a fixar cada uma delas. Na tradicional, o professor ele é autoritário, o aluno ele é um ser passivo e o método é uma aula expositiva. Aqui na tradicional a gente lembra que o professor é o detentor do saber, o aluno não pode ser ativo, ele não pode estar comunicando, ele tem que apenas ouvir e reproduzir na prova. Na progressivista, renovada progressivista, aqui a gente tem o professor como auxiliar, o aluno como um ser ativo e o método é uma pesquisa. Na renovada não diretiva, a gente tem o professor como facilitador, o aluno um ser realizado e o método é o de relacionamento, tá? Já na tendência tecnicista, a gente tem o professor como administrador, o aluno vai ser produtivo e o método vai ser uma instrução programada. Aqui na tecnicista, a gente tem então a educação voltada para o mercado de trabalho, a gente tem a industrialização e é onde a gente vai estar formando para a mão de obra, né? Na libertadora, aqui a gente já tá vendo as progressistas. Na libertadora, a gente tem o professor como um animador, o aluno como um ser crítico e o método são os temas geradores, os temas que estão em voga, que os alunos veem no seu dia a dia e vão buscar entender o porquê. Na libertária, o professor vai ser o orientador, o aluno vai ser um ser participativo e o método vai ser essa vivência grupal. Na crítico social dos conteúdos, a gente tem um professor mais mediador. O aluno vai ser transformador da realidade e o método vai ser uma análise crítica, então. Após, então, dar uma olhada, a gente vai estar fazendo essas questões. Para quem quiser revisar com as videoaulas, como eu mencionei, tem aí em cima no card, vocês podem pausar, ir lá revisar e depois voltar a fazer essas questões. O material, lembrando também, ele tá lá no nosso Telegram. O link tá na descrição desse vídeo. Você pode estar clicando e baixando o material, fazendo as questões antes, depois vindo aqui somente olhar a correção. Assinale a alternativa que corresponde à tendência pedagógica presente na educação brasileira que privilegiou a função de planejar, organizar, dirigir e controlar, intensificando a burocratização dirigida para a divisão do trabalho. Bom, aqui a gente pode sublinhar algumas palavrinhas, né? Organizar, dirigir e controlar. Ainda a burocratização dirigida e a divisão do trabalho. Aqui, então, a gente conseguiria estar identificando alguns traços da tecnicista com essas palavrinhas que a gente sublinhou. Escolanovismo não, a educação tradicional também não, construtivismo também não, educação popular também não. A nossa alternativa seria a E, onde aparece aqui, ó, a divisão do trabalho. A gente relembra a tecnicista pelo fato de estar educando para a mão de obra, para o mercado de trabalho, e ocorre muito essa divisão, a gente vai ver ainda o dirigir, o controlar,
continuar a sociedade da maneira que está, com essas divisões, relembra muito, então, o tecnicismo. Nosso gabarito, então, é a letra E, onde diz, então, que o tecnicismo, a escola ela modela através de técnicas específicas para o mercado de trabalho, que a gente sabe, a mão de obra qualificada. E algumas palavras que podem ajudar a gente a relembrar essa tendência é o planejar, o organizar, o dirigir e o controlar. Ainda o que estava na questão, burocratização dirigida e divisão do trabalho. Questão número 2. As tendências pedagógicas, além de serem concepções específicas, são também visões de mundo, os quais envolvem diretamente a função da escola. Cada tendência apresenta as concepções de homem e sociedade. Além disso, identifica o papel da escola de acordo com a sua ideologia. As tendências pedagógicas também expressam uma concepção de mundo de acordo com o contexto histórico em que ela foi pensada. Por isso, é importante analisar o contexto histórico em que deu início a cada uma dessas tendências pedagógicas. Aprecie a imagem, então. A imagem em destaque, ela reflete exatamente uma das tendências pedagógicas evidenciadas abaixo. Marque, então, qual é a alternativa correta. Aqui na imagem a gente tem, a gente pode ler também a fonte, tá, da imagem. Cuidado, escola. Desigualdade, domesticação e algumas saídas. Nessa descrição aqui a gente já consegue ver também, domesticação. E a imagem menciona muito a tradicional, onde o professor ele é o detentor do saber e o aluno vai ser apenas o ouvinte, tá? A imagem expressa muito isso. Essa seria a tradicional. Nosso gabarito, então, seria a letra D. Gabarito, letra D, onde menciona que a tradicional é aquela famosa educação bancária. Quem denominou essa educação aqui, tá? Foi Paulo Freire. Abrindo um parênteses, então, Paulo Freire, ele fala de educação bancária, mas ele tem aversão a essa educação, tá? Não é a educação que ele almeja. Essa educação é totalmente o contrário. E então seria essa famosa educação bancária, onde o professor vai depositando no aluno conhecimento e o aluno vai apenas recebendo, sem questionar, sem ter um pensamento crítico. E depois ele vai estar reproduzindo na hora da prova. Questão número 3. No período de influência do tecnicismo na educação, o planejamento prevaleceu como? Aqui a gente vai estar dando uma olhada então no tecnicismo, mas a gente tem que entender o que o planejamento fez, tá? Qual que foi a principal função do planejamento? A. Prática refletida a serviço de transformação da realidade e humanização e emancipação do sujeito. Não, totalmente errado. Essa aqui, na verdade, a gente está falando sobre a libertadora, né? Se a gente fosse olhar o planejamento na libertadora, a gente estaria falando exatamente o que está na alternativa A. Libertadora, então. Na alternativa B, um instrumento de diagnóstico sobre a prática com vistas a incorporar na ação docente os anseios dos discentes. Também está errada, aqui a gente está falando da crítico social dos conteúdos, tá? Crítico social dos conteúdos. Na alternativa C, o planejamento, então, seria uma abordagem que favoreceu o desenvolvimento de práticas coletivas e colaborativas. Também não. Aqui a gente está falando da tendência libertária. A libertária que busca o grupo, né? As vivências grupais. E a alternativa D, então, mecanismo burocrático de padronização e controle do trabalho dos professores, privilegiando a forma. Exatamente. O trabalho, então, para mão de obra qualificada, né? Mão de obra. Aqui a gente tem a tecnicista. Gabarito, então, letra D. Aqui eu mostrei para vocês exatamente o que eu falei nas alternativas. A
fazia menção à pedagogia libertadora, aquela pedagogia, então, onde o ensino é centrado na realidade social, onde existem os temas geradores, onde existe uma educação não formal, e o professor ele é animador e o caráter é meramente político. Na alternativa B, a gente tinha a pedagogia crítico-social, onde ele leva em conta, então, a realidade do aluno, do estudante, por meio do domínio dos conteúdos científicos com função social e política, uma função ativa e crítica do aluno. Na alternativa C, a gente tinha a libertária, que baseia-se, então, na autogestão e o indivíduo, então, é o produto social, que se desenvolve tanto individualmente como coletivamente. E a gente dá ênfase para o coletivo, na libertária. E nosso gabarito, então, seria a alternativa D, que na questão pedia a tecnicista. A tendência tecnicista ela surgiu à sombra da Escola Nova, tomando forma, então, nos anos 60, com a ditadura militar. E vale a pena a gente sublinhar isso aqui, porque é um dos itens que faz a gente relembrar da tecnicista, a ditadura militar. Evidencia-se, então, a forma, a mensuração dos conteúdos por meio de técnicas específicas, por eficiência, tá? E forma indivíduos para o mercado de trabalho. Exatamente o resuminho da tecnicista. Questão número 4. Na questão número 4, a gente tem, então, um fragmento aqui, vamos ler. Um professor, ele constrói suas aulas a partir dos temas geradores, que são extraídos da problematização da prática de vida dos educandos, dos alunos, possibilitando um esforço de compreensão do vivido. E tem como objetivo despertar uma nova forma da relação com a experiência vivida. Assinale a opção que mostra a tendência pedagógica que é caracterizada então por esses itens que eu citei agora, por esse nosso fragmento. Eu fui sublinhando, então, algumas palavrinhas, tá? Temas geradores, a problematização, a vida dos educandos, então, a compreensão do vivido e essa experiência vivida, a vivência do aluno. São itens que fazem a gente relembrar da pedagogia de Paulo Freire. Agora, seria a pedagogia de Paulo Freire, tá? A pedagogia libertadora. Na pedagogia libertadora, a gente tem exatamente esse fragmento, tá? Faz menção à pedagogia libertadora, que traz a transformação da realidade, tá? Por isso que busca toda essa problematização, a realidade do aluno, que o aluno viveu, alguns temas geradores que o aluno tem necessidade de saber, são extraídos, então, dessa vivência do aluno, dessas experiências, e a educação é em cima disso. Então, nosso gabarito seria a letra B. Gabarito letra B. Um professor, então, ele vai construir suas aulas a partir dos temas geradores, exatamente o que tinha no enunciado faz relação à pedagogia de Paulo Freire, a pedagogia libertadora. Questão número 5. Na história da educação, identificam-se determinadas tendências pedagógicas que tipificam elementos da cultura educacional na sociedade. No quadro abaixo, então, estão presentes algumas características das tendências adotadas no Brasil. Aqui eu coloquei alguns itens, tá? Não deu para colocar porque não teria espaço, então eu coloquei conforme esses itens, tá? O papel, então, fundamental da escola é a formação de atitudes. Formação de atitudes a gente lembra de uma tendência. Os conteúdos, eles são baseados na busca dos conhecimentos pelos próprios alunos. Então, os alunos vão buscar o próprio conhecimento. Prioriza métodos baseados na facilitação da aprendizagem. Aprender é modificar as percepções da realidade. E o último item, a educação é centralizada no estudante e o professor é quem garante um relacionamento de respeito. A tendência pedagógica caracterizada é a liberal renovada não diretiva, a B, progressista histórico-crítica, C, liberal tecnicista e D, progressista libertadora.
Aqui a gente vai ter a liberal não diretiva, a renovada não diretiva, onde menciona a formação de atitudes. Essa formação de atitudes é um dos itens primordiais para a gente diferenciar a renovada não diretiva da renovada progressivista, tá? Aqui o aluno vai buscar aprender. Nosso gabarito, então, letra A. Ó, trouxe mais algumas características para a gente tentar diferenciar das outras, tá? Na tendência, então, liberal renovada não diretiva, a única coisa que se aprende e realmente faz diferença no comportamento da pessoa que aprende é a descoberta de si mesma. Essa é uma frase, então, de Carl Rogers, que é o representante dessa tendência. E a descoberta é um dos itens fundamentais também para a gente relembrar a não diretiva. Olhando aqui embaixo, então, a gente vai ter as características mencionadas, tá, na questão, e eu sublinhei os itens interessantes de cada uma. O papel fundamental da escola, então, é a formação de atitudes. Os conteúdos, eles são baseados na busca dos conhecimentos pelos próprios alunos, ó, tem a busca, tá, a descoberta. Prioriza os métodos baseados na facilitação da aprendizagem. Aprender é modificar as percepções da realidade. E a educação é centralizada no estudante. O professor é quem garante um relacionamento de respeito. Questão número 6. Como se chama a tendência em que o papel da escola é adequar as necessidades individuais ao meio social? Para isso, devendo então organizar de forma a retratar, tanto quanto possível, a vida, e em que todo ser dispõe dentro de si mesmo de mecanismos de adaptação progressiva ao meio e de consequente integração dessas formas de adaptação no comportamento. Comportamento, tá, gente? Nessa aqui a gente tem a liberal renovada progressivista. Letra A. Segundo, então, essa perspectiva teórica de Libânio que dividiu, tá? A tendência renovada progressivista ou pragmática, também ela é chamada dessa maneira, acentua o sentido, então, da cultura como o desenvolvimento das aptidões individuais do aluno para, então, se encaixar no meio social. Traz como característica a não centralização do ensino na pessoa do professor, e sim do aluno, da vida. O que se torna importante é o desenvolvimento, então, dessas aptidões individuais e uma especial adaptação de trabalho em grupo. A escola continua, dessa forma, a preparar o aluno para assumir um papel na sociedade, adaptando as necessidades do aluno ao meio social. Por isso, ela deve imitar a vida. Por isso, então, que tem a palavrinha vida, onde a gente vai estar modificando o aluno, a sociedade continua conservadora, a sociedade continua dividida em classes e a função principal da escola seria, então, adaptar as necessidades desse aluno para o meio social ali que ela vai estar vivendo. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o like, tá? E compartilhar com os amigos. E pode comentar aí embaixo também qual assunto você quer ver por aqui. Eu vou estar seguindo, então, os conselhos de vocês. Eu vou estar trazendo o que vocês precisam, tá?